Bom dia. Vou tentar organizar aqui, primeira vez que eu faço. Nós vamos estar lendo juntos aqui a lição 1 e 2. É um recurso que eu vou tentar organizar para a gente poder se ajudar, ok? Não estou com a voz muito boa, mas vamos tentar aqui fazer o melhor para a gente poder crescer juntos, amém? Então vou orar. Pai de amor, Deus de bondade e misericórdia, nesse momento nós estamos aqui, ó Deus, para poder, ó Pai, absorver mais da Tua palavra, estarmos conectados contigo, Senhor. Conseguimos avançar, ó Deus, avançar rumo, ó Pai, ao Teu conhecimento, rumo, Senhor, a brilhar como a luz da aurora, Senhor, brilha, Senhor, como um dia perfeito. Nos ajuda nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, na nossa revista Discipulando, nós vamos estar estudando aqui a lição 1 e a lição 2. Na verdade, eu vou estar fazendo uma leitura para estar te ajudando no teu momento, hein? Então, a lição 1, ela diz a necessidade humana, o problema do pecado. Como eu comentei ontem no culto, na escola bíblica, a gente consegue fazer a leitura de uma folha dessa revista por dia. Então, hoje, segunda-feira, a gente vai estar lendo a primeira página, a página 3 e 4, ok? E essa lição número 1, a necessidade humana, o problema do pecado, nós vamos iniciar aqui. Então, a primeira meditação que nós temos é em Romanos 23:3, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos. Então, todos nós precisamos de sermos restituídos dessa glória. E aí, na palavra de Deus, a gente tem esse caminho para nós sermos restituídos. Nós temos aqui uma reflexão diária, essa fica com vocês, ok? Você lê depois aí Gênesis 4:7, nesse dia de segunda-feira, para que você venha a ser mais edificado. Então vamos ao texto bíblico, que é a base desse estudo, dessa primeira página, que é Romanos 3, de 9 a 11, e Romanos 5, de 11 a 14. Romanos 3, versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos 5, a partir do 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então vamos à introdução. Uma das primeiras e mais duras verdades que tomamos conhecimento quando passamos a ter consciência é que um dia iremos morrer. Isso leva-nos a refletir o porquê de não apenas morrermos, mas também o porquê de existirmos. Quando nos perguntam acerca desse assunto, chegamos ao maior e mais decisivo acontecimento de que se tem notícia, que é o fato de Deus ter decidido criar por amor o universo e a humanidade, que a gente encontra em Gênesis 1, 12 a 25. Nós podemos ler em João 1, de 1 a 5, em Hebreus
11:3. Contudo, o modo como ele decidiu criar-nos, isto é, livres e não autômatos, fez com que fôssemos responsáveis pela decisão de viver segundo a nossa própria maneira e não de acordo com a forma que o Criador estipulara. Esse é o ponto de partida para se entender a triste realidade do pecado. Então vamos abrir aí em Gênesis 1, 12 a 25, para nós termos esse contexto dessa introdução. Em Gênesis 1, do versículo 12 ao 25, fala sobre todo o processo de criação, que o Senhor criou a terra para nós, para o ser humano. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 5º dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Desculpa a gripe. Mas então tudo isso foi criado para nós, por amor, para que a gente tivesse aqui todos esses elementos da natureza para nos abençoar, para ser sistemas para estar coordenando a nossa vida. Então, o Senhor, Ele com amor tão grande, Ele fez todo esse processo. Então nós vamos lá em João 1, de 1 a 5, que nos diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha das trevas e as trevas não a derrotaram. Então ali o Senhor Jesus, ele já estava ali no princípio, quando Deus criou todas aquelas coisas para nós. Ele era a coisa principal, que era a palavra criadora. Então ele estava com o nosso Deus. Então vamos ler agora em Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 3. E pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então tudo que nós vemos foi feito através da palavra. E essa palavra
é Jesus, é a nossa palavra, o nosso Criador. E esse é o ponto de partida para entendermos a nossa triste realidade, que nós perdemos tudo isso, fomos desconectados, que está em Romanos 3, de 9 a 10. Então vamos ler Romanos. Romanos 3, de 9 a 10. 9 e 10. Que concluímos então? Estamos em posição de vantagem? Foi o verso que nós lemos no começo. Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. É uma outra versão que eu estou lendo. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Amém? Então, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Todos nós precisamos de Jesus, dessa palavra criadora, renovadora em nossas vidas. Então, capítulo 1. A criação perfeita e a origem do pecado. Criação. Criada à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Gênesis 5, 2. Tiago 3, 9. Gênesis 1, 26. Nós estávamos lendo até o 25. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então tudo aquilo foi criado para nós que fomos criados à semelhança de Deus. Gênesis 5, 2. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Nós somos humanidade. Fomos criados ali e fomos abençoados. E vamos lá agora em Tiago 3, 9. Tiago 3, 9 nos diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Quantos nós já não usamos a nossa língua para o bem e para o mal? E o texto bíblico nos mostra isso. A humanidade recebeu um propósito muito específico: administrar o planeta. Gênesis 2, 15 a 17. Você recebeu isso através de seus antepassados. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O primeiro casal vivia em plena harmonia entre si, com a natureza e com o Criador. Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então o Senhor criou a mulher para estar ali junto com o homem, em harmonia com a natureza. Até o 25. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome.
Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, vivíamos em harmonia. Porém, Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Essa realidade foi triste, porque naquele momento ali em Gênesis 3:8, o homem renunciou toda a sua alegria, toda a sua liberdade em troca de palavras falsas do inimigo. Na realidade, eles viviam literalmente a plenitude do reino de Deus, ou seja, eram dirigidos, orientados e plenamente adaptados tanto à dimensão física, humana, social e natural do mundo, quanto à dimensão espiritual e sensível com o Criador. Não há como saber quanto tempo durou tal condição no mundo. Fato é que não havia choques ou disputas por espaços, pois durante esse período tudo funcionava harmoniosamente. E a queda? Juntamente com a ordem de cuidar do planeta, a humanidade recebeu a orientação ética, que está em Gênesis 2, 15 a 17, que nós acabamos de ler agora. Que o homem deveria dar nome aos animais e cuidar, né? Tudo aquilo. Como é possível verificar, tal orientação continha deveres, direitos, proibições e punições. Portanto, servia como um norte para que o ser humano tivesse uma direção. Lamentavelmente, representada pelo casal progenitor, a humanidade optou por desobedecer ao Criador e assim transgrediu a ordem divina, expressa em Gênesis 3, de 1 a 24. Gênesis 3, 1 a 24. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez?
Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Como é possível verificar, tal orientação continha deveres, direitos e proibições. Foi como nós lemos. Tal desobediência e transgressão, conhecida como queda, rompeu a relação da criatura com o Criador, alterando todas as demais relações. Falta eu ler ainda até o 24. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, Deus fez esse processo para proteger o homem, porque se ele comesse da árvore da vida em pecado e virasse um ser eterno, não teria mais salvação, seria lago de fogo e enxofre direto para toda a humanidade. Então, o Senhor, para proteger, o Senhor tirou o homem do jardim do Éden. A harmonia que antes havia foi quebrada. O reino de Deus, isto é, o reinado divino, que contava com a participação humana em sua administração, passou agora a ser um desejo praticamente inatingível, pois o mundo tornara-se o reino humano, no pior sentido da expressão. A dor e a morte tornaram-se uma realidade. Então, em Gênesis 3, 9 a 24, nós lemos aqui, toda essa triste realidade. Gênesis 3, 17 e 23 diz, vamos reiterar aqui, fortalecer. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E no verso 23, por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo da qual foi tirado. Então isso trouxe essa consequência, de nós termos que do suor do nosso rosto conseguir todas as coisas, nosso sustento. A dor e a morte tornaram-se uma realidade. Mas então, para finalizar aqui a nossa leitura desse dia de segunda-feira, nós vamos ler sobre o plano da redenção. Deste triste episódio em diante, a tentativa desesperada da humanidade é voltar ao estado paradisíaco do mundo ou recriá-lo à sua própria forma e maneira. A humanidade, mesmo sem Deus, percebe que há alguma coisa errada consigo e com o mundo e procura de todas as formas consertá-los. E aqui na digitação do texto tem uma repetição, um erro de digitação. Vamos pular aqui.
Por isso, em toda sua trajetória, é possível verificar as diversas criações humanas que entendam produzir uma realidade melhor. Religião, filosofia, política, ciência, ideologia, entre tantas outras, etc. Todas, porém, têm se mostrado insuficientes, pois a transgressão humana exige um pagamento, a redenção, que somente Deus pode saldar. Assim como o ato de misericórdia, o Criador, ainda na cena do terrível episódio da queda, mencionou uma promessa denominada pelos teólogos de proto-evangelho. Ele disse à serpente que, da semente da mulher, nasceria um descendente que lhe esmagaria a cabeça. Que está em Gênesis 3, 14 e 15. Vamos ler de novo. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, agarre-se nessa promessa, porque o diabo já está condenado. Deus condenou ele no jardim do Éden, foi o proto-evangelho ali. E lá em Apocalipse 20, versículo 2, nos diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então você termina essa leitura nessa segunda-feira com essa certeza de que o diabo ele já está condenado. Mas nós temos a esperança da redenção. Que você reflita nessa segunda-feira sobre essa questão do pecado. Nós não estávamos lá, mas nós somos a descendência da mulher. Nós somos a descendência que sofre no calcanhar. Sofre no calcanhar com as picadas da serpente, tentando atrapalhar nossa caminhada. Mas o Senhor Jesus já pisou a cabeça dela por nós. Amém? Que nós tenhamos um bom dia. Deus te abençoe.